reportagens a respeito desse dado. Provavelmente, isso sai em 2022, 2023, que é o período que a gente encontra as reportagens trazendo a notícia a respeito daquilo que a OMS divulga para a gente, que é a Organização Mundial de Saúde, certo? Então vai ser dito o seguinte: dados do último mapeamento sobre a doença, realizado pela OMS, apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. E isso é aproximadamente 12 milhões de pessoas da nossa população, certo? Um dado que, obviamente, a OMS não vai divulgar, e nós temos profissionais da área de saúde estudando com um pouco mais de afinco, certo? Eu falo profissional da área de saúde, cristãos, porque quem não é cristão não vai trazer esse dado para a gente, certo? Qual é o grande problema disso aí? Se nós temos cerca de quase 12 milhões de pessoas com esse diagnóstico, eu não posso dizer que os 12 milhões estão sendo medicados, certo? Mas eu vou fazer aqui uma comparação para que você possa entender um problema mais profundo, que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas que é um dado alarmante e preocupante para a gente, certo? A gente vai entender um pouquinho mais para frente que nem todo problema, nem todo mal associado, seja a própria ansiedade e até mesmo, que é o nosso foco de depressão, nem toda pessoa que sofre com esse problema deveria estar sendo medicada. Certo? E isso é um problema não somente médico, mas é um problema populacional. A nossa população, ela é uma população que é dependente da medicação. E os estudiosos cristãos têm descoberto que entre 80% e 90% das pessoas que estão consumindo medicação para esse tipo de doença não deveriam estar. Isso é um dado muito alto. Certo? Por quê? Porque na cabeça da gente, o que é que acontece? É mais fácil eu ir para o médico e dizer assim, doutor, passe o remédio. Porque na cabeça da gente o que acontece? Se o remédio resolver, está tudo resolvido. E o que é que principalmente os psiquiatras os médicos envolvidos com neuro começam a falar a respeito disso? Eles dizem que a grande maioria das medicações associadas a isso são medicações que é para, digamos assim, como se eu pudesse falar numa gíria popular nossa, seria um freio de cabresto. Você vai, digamos assim, parar aquela pessoa, estabilizar ela novamente, e essa medicação ela vai ser desmamada. Ou seja, a pessoa está tão ruim naquele momento que ela precisa daquela medicação. Mas não é feito, por exemplo, medicação para hipertensão, que uma vez detectado, normalmente, você precisa tomar aquela medicação para sempre. Ou, por exemplo, uma medicação para diabetes, para aqueles irmãos que precisam tomar, por exemplo, insulina. Normalmente quem começa a consumir insulina, ele vai consumir insulina provavelmente para sempre. Então isso é um grande problema. Então a gente tem um número, uma fatia grande da nossa população e pessoas que se envolvem com isso têm começado a perceber que a gente tem encarado esse problema. Mas eu vou dar mais alguns dados para vocês, para a gente começar a conversar realmente sobre a depressão. A nível continental, o Brasil aparece atrás apenas da população americana, que a gente sabe que é uma população bem maior do que nossa, então o número é bem maior do que 12 milhões, certo? Depois do advento dessa descoberta da medicação, a gente tem um segundo problema associado a isso. Principalmente nós ocidentais, certo? Estou falando do... Eu não vou falar deixa eu falar melhor, nem ocidental. Nós americanos, certo? Considerando toda a região das Américas, nós somos nós somos continentes ou países que têm essa problemática. E a gente passa por um segundo problema. Nossos adolescentes e nossas crianças têm começado a consumir esse tipo de medicação cada vez mais cedo. Isso é um problema também. Certo? Então, assim,
Isso aqui não é um discurso, irmãos, de não tome nenhum remédio. Isso aqui é um discurso, só tome se realmente for necessário. Porque a gente, eu posso falar mais do nosso quintal do que de outros continentes e países, pensando na nossa população, nós somos uma população muito dependente de maneira química. Eu não estou falando de droga, não, estou falando de remédio mesmo. À torta e à direita a gente está tomando um remedinho aqui e acolá. E isso vai ser um problema dentro desse espectro aqui da depressão, certo? Esse estudo epidemiológico do Ministério da Saúde revela que nos próximos anos, provavelmente 15% da população brasileira pode sofrer com isso. Então a gente sai de uma média um pouquinho menor para uma média muito maior. E assim, eu não quis trazer dados a respeito de consumo medicamentoso para não deixar vocês mais assustados ainda. Mas pense o seguinte, se a gente tem cerca de 12 milhões da população com a doença detectada, vamos supor que a gente vá para cerca de 40 a 50 milhões. Obviamente a população cresce, então a gente não pode medir na mesma taxa que nós temos hoje, então a gente tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Vamos supor que a gente bata os 250 milhões quando a gente chegar nesse dado aqui. Então é possível que a gente tenha aí cerca de 50 milhões de pessoas com essa doença detectada. Qual é o grande problema? E aí a gente entra num outro livrinho aí que o pessoal chama de o livro das doenças, certo? Que é o DSM, que é o livro que os médicos usam para detectar se aquilo ali é doença ou não. Então, para você ter ideia, cada vez que um DSM é lançado, nós já estamos no DSM-5, mais doenças que envolvem essa região aí de emoção aparecem. Mas a primeira e grande pergunta que surge para a gente é: será que tudo que tem sido detectado como transtorno de ansiedade ou transtorno de depressão realmente o é? Porque veja só, eu vou confrontar você com outro dado que eu acabei de falar. Se eu tenho cerca de 80% a 90% desse público que consome medicação que não deveria estar consumindo, então tem uma fatia muito grande aí. Qual seria a fatia, a gente não tem esse dado, qual seria a fatia das pessoas que não têm a doença? Porque veja só, triste todos nós ficamos. Todo mundo fica triste. Então assim, agora, como a gente alimenta essa tristeza, aí é uma outra grande questão, certo? A gente vai ver ao longo aqui da nossa conversa em como se dá. Então o que é que os especialistas vão dizer acerca do tratamento, né? Por que é tão difícil esse processo? Eles vão dizer que existe uma dificuldade de acesso no tratamento de qualidade na rede pública. Então a gente tem essa dificuldade. Normalmente, por exemplo, psiquiatras são da rede privada e não da pública, e normalmente psiquiatra nem plano de saúde aceita. Então, normalmente quem depende desse médico vai ter que pagar uma consulta aí de pelo menos R$300. Quanto melhor esse médico, mais caro a consulta dele. Então a gente vai encontrar médicos, psiquiatras, vou colocar famoso assim porque está bem requisitado, certo? Não que a gente o conheça, mas bem requisitado, que vai chegar perto dos R$1.000 essa consulta desse médico, certo? A gente tem um forte estigma social, e eu acho que isso cai dentro da igreja, porque normalmente a gente vai associar, ou normalmente a gente ouviu que depressão é uma coisa associada a pecado. Está com depressão porque está com pecado. Aí um bocado de gente já começa a associar a história de Jó. Você nem sabe o que é que Jó tinha, já para estar dizendo que Jó estava com depressão, certo? E além disso, uma falta de protocolo de atendimento. Mas veja só, alguns vão dizer o seguinte, que aí eu não vou dizer para vocês se esse dado é verdade ou mentira, mas para a gente entender o nível de confusão que a gente se encontra. O próprio médico, o próprio psiquiatra não sabe o tipo de depressão, se é que existe isso, que
você tem. Então ele vai testar a medicação em você. Vamos ver se essa medicação resolve. Se não resolver, ele vai para uma segunda. Se não resolver, ele vai para uma terceira. E ele vai começar a testar se aquilo funcionou em você ou não. Que é diferente, por exemplo, quando você está com hipertensão. O médico já sabe qual é o remédio. Vai ter 2 ou 3 tipos de remédio. Se você não tiver efeito colateral com nenhum deles, ele já sabe qual é. Não vai ficar testando medicação em você, não. E normalmente são medicações muito pesadas que você não consegue deixar de tomar do dia para a noite. Normalmente quem deixa de tomar do dia para a noite entra em crise e nem sabe por que entrou. É por isso que normalmente o médico vai chegar para você e dizer assim: você precisa desmamar essa medicação. Você tomava um comprimido, aí de repente vai passar a tomar 3/4, aí depois meio, 1/4 para poder parar. Ou então, em vez de partir o comprimido, você vai diminuindo a dosagem. Tomava 500 miligramas, aí vai para 400, 300, 200, 100, 50 e aí ele tira a medicação de você. Tá? Esse irmão em Cristo, Dr. Jason, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que a depressão ela deve ser prensada. O que é que ele quer dizer com isso? Ela deve ser analisada, ela deve ser examinada e ela deve ser investigada. Então, normalmente, tanto os médicos da igreja quanto os pastores, eles sofrem muito com um médico chamado Dr. Google. Conhece ele? Também tem um Dr. Instagram, recentemente. E às vezes, talvez, né, mas é raro, mas acontece, tem um Dr. TikTok também. Porque a pessoa já chega para mim, por exemplo, que vou conversar com ela, que está passando por algum problema: pastor, eu tenho depressão. Eu disse: quem foi que disse a você? Não, porque eu estava lendo no Google, eu estava lendo no Instagram. Aí você começa a seguir um psiquiatra, né? Para você saber se você tem a doença ou não. Você não foi nem para uma consulta, não sabe o que está acontecendo, não fez uma bateria de exames. E aí, quem é o seu melhor amigo, se você é líder na igreja e quer ajudar irmãos nessa área? O seu melhor amigo, irmãos, é aquele irmão ou irmã que é enfermeiro, que é psicólogo e que é médico. Precisa ser psiquiatra? Não precisa. Porque todo médico ele tem um conhecimento básico a respeito do funcionamento do corpo humano. Então, quem é o meu melhor amigo como pastor, além do próprio Senhor, né, irmãos? Jesus é o nosso, já estou considerando isso, certo? Quem é o meu melhor amigo quando eu quero ajudar irmãos que têm sofrido com doenças na igreja? Lembre-se, pastor não é médico. Já começa daí. Então, todo pastor, todo líder da igreja, todo presbítero, ele precisa de algum amigo que seja médico para ajudar em casos que são mais complexos. Então, qualquer pessoa que diz que está com alguma coisa, para mim, independente de onde ele tenha detectado, ou até mesmo que tenha um psicólogo tenha dito, depois a gente vai entrar nessa seara aí, a primeira pergunta que eu faço é: quando foi a última vez que você fez uma bateria de exames básicos? Por que isso é tão importante? Porque pode ser que esse irmão não esteja com doença nenhuma. Ele pode estar com falta de alguma enzima, com falta de alguma substância básica no corpo, alguma vitamina. Para as nossas irmãs, pode ser alguma disfunção hormonal. Para a igreja de maneira geral, homens e mulheres, se você tiver um problema de tireoide, você não saiba. Você vai gerar um descompensamento dentro do seu corpo e você pode achar que está com alguma doença. Então, está com dúvida se está com doença? Antes de ir para qualquer especialista, vá a um clínico. Peça uma bateria de exames. Se esse médico disser a você: está tudo ok, você não tem problema, você não tem disfunção nenhuma. E aí um amigo meu, pastor também, especialista na área, estava atendendo uma irmã há vários meses já, e essa irmã sem conseguir dormir, achando que estava com alguma doença. E ele vasculhando tudo da vida dela. Não é possível que essa mulher não consegue dormir, ela não tem nada. Sabe o que ela estava fazendo, irmãos? Essa mulher estava achando que estava fazendo um bem danado a ela. Mas antes de dormir, na hora da ceia,
para aqueles irmãos que gostam de um lanchinho antes de dormir. Ela comia 2 maçãs. Você sabe o que a maçã faz? Normalmente ela desperta você. Maçã normalmente não é uma fruta para você comer antes de dormir. Maçã é uma excelente fruta para você comer de manhã, para você despertar e não o inverso. Ou seja, ela não só comia uma, como comia o quê? 2. Essa mulher ia dormir quando? Nunca. A gente sabe que tem alguns irmãos que podem tomar até 1 litro de café que ele vai dormir do mesmo jeito, né? Mas tem gente que tem uma maior sensibilidade a esse tipo de coisa. Então pense o seguinte, essa responsabilidade da análise também é nossa. Nossa que eu digo, você, certo? Mas se você está indo pedir ajuda, você tem que confiar a pessoa que você está pedindo ajuda. Agora, qual é um grande problema? Às vezes você leu tanta coisa na internet que você não vai confiar nem na sua liderança da igreja e nem nos médicos e psicólogos que você está procurando. Porque você quer a resposta da leitura que você fez. E às vezes a leitura que você fez não tem nada a ver com o que você tem. Então essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é, não chegue pedindo ao médico remédio. Não faça isso, meu irmão ou minha irmã. Só aceite a medicação se realmente for necessário. Graças a Deus, médicos mais novos, ou seja, as escolas de medicina têm mudado. A escola de medicina ela tem se tornado menos medicamentosa e isso é muito bom para nós. Por quê? Porque a gente só deve ser medicado em último caso e não chegar e pedir remédio. Então, isso deve ser uma coisa analisada, por exemplo, se psicólogo não pode passar remédio, para que ele vai sugerir alguma coisa a você? Só quem pode passar remédio é médico. E ainda vou colocar mais um dado importante para você. Muitos estudiosos da área têm começado a perceber que muito provavelmente acabei de falar aqui da área da medicina e já esqueci. A neurociência, muito provavelmente, ela se torne mais efetiva no futuro do que a própria psiquiatria. Porque a psiquiatria tem trabalhado com testes, mas a neurociência, ou seja, a área responsável pelo estudo do cérebro, talvez ela acabe se tornando no futuro mais efetiva pela própria pesquisa que ela tem feito. Então, em primeiro lugar, a gente precisa confiar no Senhor. Em segundo lugar, tenha a tranquilidade de respeitar o processo. Então, a gente precisa entrar, a gente já não está bem. Se eu entrar numa loucura de tentar resolver, vai demorar ainda mais esse processo de tratamento, certo? Coisas que a gente precisa entender acerca de nós, que não depende dos médicos. A depressão, ela é um assunto difícil de tratar e deve ser abordado com humildade e cautela. Então, por que precisa de humildade? Porque se eu e você, a gente não entender que existe uma sombra ali, que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, esse aqui, todo irmão ou irmã chegar para a gente e dizer assim, você tem isso, a gente não sabe. Então, por exemplo, pode ser pecado? Pode. Mas não posso chegar para você com toda certeza e dizer assim, é pecado. Por exemplo, caso clássico da Bíblia. Davi se envolve maritalmente com Batseba, que era esposa de Urias, né, o todo-poderoso do exército daquele período. E Davi vai relatar num salmo que por conta do seu pecado, os seus ossos doíam. Então, às vezes, a gente vai entrar em tristezas profundas que pode ter a ver, pode. E a gente entra num processo que a gente chama de depressão, que no período dos puritanos, ou seja, século 17, 18, eles chamavam de melancolia.
e que no período bíblico, com toda certeza, nenhuma das duas palavras iriam aparecer. Então, por exemplo, se você for lá para o Salmo 88, está sendo relatada uma tristeza tão profunda ali, que eu posso comparar com a depressão. Mas eu não posso chegar para vocês assim, não, o salmista estava depressivo. Porque não existia essa expressão no período bíblico. Uma outra questão é a seguinte: não tem uma causa única e nem apenas uma solução. Então o que é que eu preciso entender? Primeiro, como é que eu posso olhar para a minha mente, certo? A depressão ela pode ser uma combinação de desequilíbrios. Pode ser um desequilíbrio químico e pode ser também pensamento errado. Então, por exemplo, você perde um ente querido. A Bíblia diz o seguinte, que eu devo chorar com os que choram e me alegrar com quem? Com os que se alegram. O período de luto, ele é normal, irmãos. Quando você perde uma pessoa que você ama muito, o período de luto é normal. O problema é quando você começa a alimentar esse luto. Então isso é um tipo de pensamento errado. Então, por exemplo, quando meu pai faleceu, minha mãe passou um mês morando na minha casa. Eu já era casado na época. Passou um mês morando na minha casa. Quando ela voltou para casa, ela entrou num processo depressivo. E aí eu conversei com minha irmã. Nós precisamos tirar a nossa mãe da casa dela urgente. Então, meu pai faleceu em agosto. Ela voltou para casa no início de outubro. Em dezembro, não. Em novembro eu já tirei ela de casa. Em janeiro ela já estava boa, irmãos. Ela não estava sabendo lidar com a casa que meu pai tinha morado com ela por longos e longos anos. Então, às vezes, na cabeça da gente, você está preso naquele problema, mas você não sabe reagir de maneira a solucionar aquela questão. Então, na cabeça da gente é dar uma medicação que vai resolver. Um detalhe que eu não dei a você, que era importante em respeito à minha casa. Normalmente, as casas, elas parecem muito mais a cara da mulher do que do homem, não é isso? E, normalmente, quem arruma a casa é a mulher. Na casa que eu morava com meus pais, parecia muito mais a cara do meu pai do que a cara da minha mãe. Porque meu pai trabalhava com som e o equipamento da sala dele era muito grande. Então, quando você entrava na sala, você não olhava tipo para a mesa, para o sofá, essas coisas. Você olhava e via o equipamento. Então, a primeira vez que eu criei coragem para entrar na casa da minha mãe, após o falecimento do meu pai, eu sentei no sofá e chorei por minutos. Porque eu estava olhando para o equipamento e estava lembrando dele. Então, imagine minha mãe tendo que lidar com isso. Durante dias e dias, dormia, acordava, olhava, chegava na sala, eita, meu marido faleceu. Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu morei tanto tempo aqui. Recentemente, um irmão da nossa igreja faleceu. Acho que fez 1 ano ontem, o falecimento dele. E aí eu cheguei para o irmão, cunhado dele no caso, né? O irmão da viúva. E eu cheguei para esse irmão e disse a ele, veja só, guarde tudo. Esconda tudo. Pegue um quarto da casa, guarde tudo dentro. Quando a viúva, essa irmã, se restabelecer emocionalmente, ela entra nesse quarto e decide o que ela vai fazer com as coisas. Se ela vai jogar fora, se ela vai doar, se ela vai vender, se ela vai guardar. Aquilo que ela quer ficar, ela guarda. Aquilo que ela quiser se desfazer, ela se desfaz. Porque no momento do luto, irmãos, a gente não sabe lidar com aquilo que está acontecendo, não. Você já parou para pensar? Você foi casado com uma pessoa, sei lá, 50 anos. Aí, de repente, você perde o seu cônjuge. E você fica com aquilo remoendo na cabeça. Veja só, a gente vai entender aqui que, biblicamente falando, a gente não tem essa capacidade. Não é à toa que a Bíblia chega para a gente e diz o seguinte, e entrega o quê? O teu caminho. Você sabe o que é que o salmista está querendo dizer aí? Vou associar dois textos importantes, certo? Tem um texto lá no Novo Testamento que diz assim, não andeis o quê? Por coisa alguma, né?
Das duas, uma. Ou você está mentindo ou Paulo está mentindo. Tem alguém mentindo aí nessa história. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando o salmista, no Salmo 37, no versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, quem é que fará o resto? Sou eu ou Deus? Então ele diz que Deus fará todo o quê? E o mais ele fará, certo? Não existe Filipenses 4, 6. Se você primeiro não resolver o Salmo 37. Se eu não entrego ou não coloco o meu coração diante do Senhor, se eu não entrego essa dor perante o próprio Deus, se eu não coloco as coisas que eu não tenho a capacidade de resolver perante o Senhor, enquanto você ficar brigando com o seu próprio coração, você vai ficar nesse turbilhão de maneira eterna e não vai sair dele. Isso eu estou falando daquilo que nós temos a capacidade de fazer, e não as coisas que nós precisamos de médicos para isso. Então, as coisas que afligem o nosso coração, a perda de um ente querido, uma doença que você está passando. E eu falo com propriedade, meu irmão. Você pensa aí, esse pastor está dizendo o quê? Eu tenho um ser humaninho de 2 anos lá em casa. Virado a gíria dele, né? Virado no giraia. Ele nasceu numa sexta-feira. No sábado à noite, ele estava na UTI. Eu virei para minha esposa e disse a ela: o Senhor nos deu a vida dessa criança. E se Ele quiser tirar a vida dele? Isso não significava que eu não estava apreensivo, que eu não estava com medo, que eu queria perder meu filho. E eu virei para ela e disse assim: estou me sentindo como Abraão e Isaac subindo ao monte. Eu estou oferecendo a vida do meu filho ao Senhor. Se Ele quiser me devolver, assim como Ele fez a Abraão, é Ele. Mas na normalidade, a gente quer ter o controle sobre essas coisas que Deus nunca nos deu. Deus nunca nos deu esse controle sobre nada. É tipo assim: amanhã você tem uma prova. Pensa numa coisa mais simples, né? Amanhã você tem uma prova. Você teve 2 meses para estudar essa prova. Você acha que de hoje para amanhã você resolve alguma coisa do estudo dessa prova? Aí quando você tem um filho, eu vou piorar a situação, certo? Seu filho tem 2 meses para estudar de segunda a sábado. Aí a prova é amanhã. Aí ele não vem para a igreja hoje, porque ele tem hoje para estudar para a prova amanhã. Aí ele deixa de ir para a igreja, certo? Quebra o 4º mandamento, quando ele deveria, né, separar aquele dia para ir para a igreja. Aí você ainda diz assim: pastor, mas pastor, ele tem uma prova amanhã. A única coisa que eu penso na minha mente, irmãos, é problema dele. Ele teve 2 meses para estudar para a prova. Eu gosto muito de dizer uma frase bem bíblica para os jovens lá da igreja: dê seus pulos. Sabe o que eu estou querendo dizer para os jovens lá da igreja? Resolva, meu amigo. Porque quando eu começo a tirar a responsabilidade da vida desse adolescente, desse jovem, você está dizendo para ele que quando ele se tornar adulto, ele não deveria se responsabilizar pelas coisas que, na verdade, ele deveria. Quando eu tiro o peso da responsabilidade das costas dos nossos filhos, eu estou dizendo para ele que está tudo bem. E eu digo para os jovens lá da igreja: eu queria que meu pai estivesse vivo ainda, mas não para ficar perguntando a ele o que eu tenho que fazer, mas porque eu gostava de compartilhar a minha vida com ele. Sabe uma das coisas que mais pesou no meu coração? Tipo assim, ele tinha acabado de falecer. Eu adorava conversar sobre carro com ele. Então a primeira vez que eu precisei ir na oficina, a mente fez: ele não está mais aqui. Então são lembranças e associações que a gente faz. Que se o nosso coração não estiver no lugar certo, você vai junto com essa perda. Seja a perda de saúde, seja a perda de um ente querido, seja a perda de qualquer coisa que o Senhor não nos deu esse poder. Então não é à toa quando Jesus diz àquele jovem: deixem que os mortos... Lembra do texto?
Deixem que os mortos se resolvam. O que é que o Senhor está querendo nos dizer? A partir do momento que aquela pessoa falecer, você não tem mais nada para fazer sobre ela. Mais nada. Aí, uma pessoa que não entende muito de igreja, ela pode chegar para você e dizer assim, fulano de tal faleceu, né? Aí vieram falar isso para mim. Meu pai tinha acabado de falecer, seu Hélio faleceu, não foi? Eu disse, foi, mas ele está melhor do que eu. Porque ele está no céu com Cristo. Não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais doença, não tem mais nada. Quem está sofrendo aqui sou eu e vocês aqui. Quem está no céu está com o Senhor, irmãos. Agora pare e volte para cá um pouquinho. Pode-se sofrer de depressão porque o cérebro carece de saúde física. Talvez o fluido cerebral espinhal esteja obstruído. Ou os níveis de dopamina estejam baixos. Você está falando da mente, certo? Vamos falar um pouquinho do corpo? Deficiências de vitaminas podem destruir o seu estado mental, emocional e físico. Está lembrado da primeira pergunta que eu fiz? Se a pessoa já tinha feito exames básicos, não é isso? Segunda pergunta que eu faço. Como é que está o seu sono, a sua alimentação e exercício físico? 3 coisas importantíssimas. Eu vou dar um dado aqui para você que eu vou estourar aqui a sua mente. Pense o seguinte. Deus nos deu essas 3 coisas para que haja equilíbrio na nossa vida. Então, por exemplo, se você gosta de treinar, independente do que seja correr, musculação, bicicleta, enfim, qualquer coisa, ciclismo. Se você está tendo, por exemplo, dificuldade de se recuperar fisicamente, talvez você esteja comendo alguma coisa que esteja deixando, por exemplo, o seu corpo mais inflamado. E o que você deveria levar 1, 2 dias para recuperar fisicamente a sua estrutura física, você não esteja conseguindo recuperar na velocidade que você deveria. Isso eu não estou nem falando de doença, estou falando de, caramba, treinei hoje, queria treinar amanhã, mas não estou me sentindo bem. Aí você acorda amanhã, o corpo não recuperou ainda. E eu não estou falando daquela dor de quem começou a treinar recentemente. Normalmente quem começa a treinar passa uns 2, 3 meses dolorido. Não estou falando disso. Estou falando, você já tem uma recorrência de treino, já tem uma vida de treinos, digamos assim, mas você está estranhando que não está conseguindo se recuperar. E aí eu conversava com um amigo recentemente a respeito disso, ele é profissional de educação física, e eu adoro conversar com esse tipo de gente, porque eles começam a me municiar de coisas que, quando eu estou conversando com um irmão que está com algum problema, dá um estalo importante, né? E ele estava me relatando que ele não tem um consumo de álcool tão grande, certo? Mas o pouco álcool que ele consome, eu estou falando de vinho de maneira mais específica, o pouco álcool que ele consome numa refeição com a esposa, isso tem afetado a recuperação para o treino e tem afetado também a questão de retenção de líquido. A gente nem para pensar, né? Tipo, uma taça de vinho no sábado afeta a semana de treino desse profissional da área de saúde, que tem um volume de treino normalmente muito maior do que nós normais, né, nós meros mortais aqui. Então, assim, a gente às vezes não associa que alguma coisa que você toma, alguma coisa que você come. Se você, por exemplo, comia um hambúrguer durante a semana e de repente você está comendo 2, 3, talvez você esteja com mais inflamação no corpo aí do que você deveria estar, tá certo? Então, uma outra coisa, um artigo recente, que se algum irmão da área tiver interesse aqui eu posso enviar para você. Infelizmente é um artigo em inglês, você vai precisar do Google Tradutor, se você não souber inglês, para traduzir, certo? Mas um artigo recente citava um estudo que mostrava a relação entre alimentação saudável e mudança de humor. Eu estava vendo não estou lembrado agora, mas se você quiser saber, depois eu posso enviar para você também. Estava assistindo um documentário no Netflix a respeito justamente disso, certo? De como a nossa alimentação afeta o nosso cotidiano, certo?
E o quanto os cientistas têm enxergado que o nosso estômago é considerado como se fosse um segundo cérebro. Agora deixa eu fazer uma pergunta importante, não sei se você vai lembrar. Onde é que os judeus diziam que era o cérebro? Você lembra disso? Era aqui ou aqui? As nossas emoções provavelmente estão mais conectadas aqui e eu estou invertendo o processo. A Bíblia já dizia isso. Eu só estou dizendo a você que a ciência tem começado a afirmar com mais veemência isso. Então as nossas emoções estão muito mais conectadas ao que a gente tem consumido do que a gente imagina. Então talvez você não tenha doença, talvez você esteja comendo errado. E não esteja fazendo exercício físico e não esteja dormindo direito. Eu estava tratando um caso de depressão profunda de um irmão que estava sendo acompanhado por psiquiatra, psicólogo. E a única exigência muito veemente que eu fiz para ele foi acordar. Eu consegui tirar um irmão de uma depressão profunda pedindo para ele acordar. Porque normalmente o depressivo, ele vem de um ciclo bem vicioso de sono, muito ruim. Então ele não consegue dormir direito, mas ele tem cada vez mais postergado o acordar. E eu disse a esse irmão, e esse irmão era um irmão que assim, estava relatando para mim que ele gosta bastante de fazer musculação, mas ele não estava conseguindo treinar direito, porque não estava dormindo direito e nem estava acordando, e, enfim, desempregado, celeuma, aquele buraco profundo de uma pessoa que está passando por uma necessidade emocional e ainda por cima está desempregado. E aí eu disse a ele, então vamos fazer o seguinte, a briga dos próximos 15 dias vai ser acordar às 8 horas da manhã. E se eu for dormir às 5? Vamos comprar essa briga. O que é que eu estou fazendo com essa pessoa? Estou começando a puxar a dormida dela. Eu vou obrigar o corpo dele a dormir cedo de todo jeito. Mas a gente nunca para pensar nesse tipo de coisa. E você está falando ou está ouvindo uma pessoa que tem um hábito muito noturno. Então, uma das minhas brigas com meus médicos e com a minha nutricionista é dormir cedo. Ela queria que eu dormisse às 10. Eu disse a ela, impossível. Normalmente eu saio da igreja às 10, como é que eu vou dormir às 10? Então, complicado, né? Passo de terça a domingo saindo da igreja às 10 da noite, pelo menos. Então, não consigo dormir às 10, né? Então, minha briga com o relógio hoje em dia é 11h30, meia-noite. Mas se deixar eu vou 1, 2, 3. E a hora de acordar é a mesma. Então, acorda para fazer as coisas da vida. Se eu pudesse, eu dormiria até tarde? Dormiria. Mas isso são hábitos que a gente adquire que às vezes a nossa rotina ela vai quebrar com isso. Ou você dorme cedo, ou você não trabalha. Ou você não estuda. Então a vida obriga isso da gente. E ele vai falar aqui também da saúde visceral. A saúde visceral contribui para a saúde da pele, dos ossos e de todos os demais órgãos. Então, o tipo de comida que você tem consumido afeta diretamente na saúde das suas vísceras. Então, se você tem feito uma alimentação equilibrada, consumido frutas, verduras, grãos e coisas do tipo, ou se você só consome, por exemplo, carboidrato, ou se você tem consumido pouca proteína. Mas pastor, eu só quero viver. Pois bem, isso é o básico, irmãos. Alimentação, sono e exercício físico. Não, mas eu não gosto de musculação. Vai andar de bicicleta, vai correr. Vai fazer algum esporte, sei lá, esporte de luta. Tem tanta coisa para a gente fazer nessa vida. Mas às vezes a gente diz assim, mas tem uma academia na frente da minha casa. Então resolve a tua questão aí com a musculação. Tu não quer
ter trabalho para fazer alguma outra coisa. Então, atravessa a rua e vai resolver tua vida com a musculação. Mas algum exercício físico a gente precisa. Como é que anda a nossa alma? As escrituras deixam claro que a depressão pode ter causas diversas. Influência ou possessão demoníaca, pecado, perseguição, abuso emocional, e etc. Pode ser muitas coisas. Pode não ser o meu pecado, mas pode ser o pecado do outro. Às vezes você está sendo perseguido sem explicação. Às vezes é alguma coisa que está afetando você por conta de alguma outra situação. É tipo assim, imagina, você tem um filho, aí sua esposa chega para você e diz assim, estou grávida. Aí você faz, meu Deus, eu não tenho conseguido sustentar 3 pessoas, agora 4, como é que eu faço? E aí você começa a alimentar esse pensamento. Esse pensamento, irmãos, eu já falei e vou repetir, não é nosso. Quem é que nos dá o poder do sustento? Não é o nosso trabalho, é o Senhor. Se a gente hoje vive com X mil reais e vai chegar uma vida nova, que a gente deveria celebrar essa vida, para que você vai entrar numa espiral de confusão mental, de viver brigando com sua esposa porque ela engravidou novamente? Porque esse filho sozinha ela não fez. Não existe um novo Jesus não, viu, irmãos? Essa gravidez pelo Espírito Santo foi lá atrás uma vez só e não vai ter uma segunda. Então, a gente perde muito de celebrar coisas das nossas vidas. E às vezes Deus vai permitir que a gente celebre muito rápido. Chegou uma notícia para mim essa semana que um dos meus melhores amigos tinha sido promovido. Mas na mesma velocidade que chegou a notícia, que ele foi empossado no cargo, chega a notícia que o pai está com câncer. E estavam querendo omitir a notícia dele. Eu disse, nada disso. Não, mas ele está celebrando a posse. Mas o Senhor está mandando tristeza agora. Ele celebra a posse num dia e vai chorar com os que choram no outro. Ou isso não acontece aqui dentro da igreja? Num dia a gente está no aniversário, no casamento, no outro dia a gente vem para um funeral. Ou a vida da gente não é assim. Aí eu vou dizer para a pessoa que não, ninguém morreu não. Vou esconder isso dos irmãos da igreja, porque teve um casamento ontem. Como é que você vai esconder um funeral? Já aconteceu isso na igreja. No sábado, casamento, igreja lotada. No domingo chega a notícia que uma das pessoas que estavam no casamento, celebrando a festa, faleceu. Segunda-feira, a igreja lotada de novo para fazer o funeral dessa irmã. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se... Isso é a vida, irmão. Não tem como controlar esse tipo de coisa, não. Deus está mandando as duas coisas para a gente. E a gente precisa saber administrar melhor. E a gente vai entender que o problema entra em cena quando tomamos algum desses aspectos do corpo e sugerimos que um deles é curado ou causado pelo outro. Em outras palavras, pressupostos errados levam a soluções erradas. Se é só pecado, manda para o pastor que ele resolve. Se é só doença, manda para o médico que ele resolve. Se o pastor não é psicólogo, nem preciso conversar com ele. Eu diria que a gente tem uma vantagem hoje, porque a gente tem ouvido muito mais a ideia do multidisciplinar do que a gente já ouviu anteriormente. Talvez você precise dos 3. Qual é o problema? Você já ouviu falar a respeito de uma palavrinha chamada cosmovisão, certo? Ou traduzindo para a gente, né? Visão de mundo. A nossa cosmovisão, ela é muito importante. Mas existe uma coisa que a gente ouve falar pouco, que tem a ver com cosmovisão também, mas eu diria que está mais associado do que escondido, que é a respeito da visão do homem, e não do mundo, do homem.
que é o que comumente a gente ouve falar sobre antropologia, o estudo do homem. No estudo da antropologia reformada, isso que eu acabei de mostrar para você de mente, corpo e alma não existe. Isso é só didático, irmãos. E um grande autor da área, ele diz o seguinte: na hora que você tentar dividir uma dessas três coisas, ou das duas coisas, né, porque às vezes a gente considera corpo e alma como uma coisa só, alma e mente como uma coisa só, na verdade a gente não deveria considerar nenhum dos três. Ou dos dois, ou dos quatro, enfim, o que você pensar aí. Só tem um jeito de a gente separar o corpo e a alma. Quando é que isso acontece? Quando você perde a vida, meu irmão. Eu não consigo fatiar você, não. Toda vez que a gente tenta mostrar parte do ser humano, são simplesmente exemplos didáticos, mostrando pra gente que existe isso aqui, existe aquilo ali. Mas se eu pegar tudo que eu estou falando aqui a respeito de corpo, alma e mente, eu não consigo desconectar nenhum dos três. Porque se eu estou falando que as minhas vísceras afetam na minha emoção, ou seja, tem alguma conexão de cérebro e intestino que faz com que isso afete nas minhas emoções, no meu funcionamento. Por que quando você come chocolate você fica muito feliz? Já parou para se perguntar isso? Aí você está pensando aí, né? Porque tem açúcar, né, pastor? Também, mas não só por isso não. Você fez alguma associação mental. Alguma associação. Porque vai ter comida que você não gosta e que eu amo, vai ter comida que você não suporta também, e vai ter outra pessoa que vai dizer assim, mas eu gosto muito disso. Sempre não vai ter um irmão que não gosta de chocolate? Vai ter. Essa pessoa é normal? Eu vou dizer a você, pior é quem não gosta de café. Porque eu vou começar a montar um quadro, certo? Se a pessoa gosta de ir para a academia às 5 horas da manhã, ela tem problema. Brincadeira. Mas é difícil de confiar numa pessoa, irmãos, que vai malhar às 5, vai treinar às 5 da manhã, que toma café sem açúcar. Entendeu? Aí você começa a detectar traços de psicopatia. Não, estou brincando. Como é que a gente pode resumir aqui essa questão? O que é que Deus faz? Parte do processo de equilíbrio significa evitar os extremos, evitando tendências a hipergeneralizações. Então, por exemplo, se eu digo que tudo é pecado, tem problema. Se eu digo que tudo é doença, tem problema também. Tem que ter um meio do caminho aí. Sendo que normalmente as pessoas não querem dizer pra gente onde é que está esse meio do caminho. Então, por exemplo, cometer um pecado não quer dizer que você abandonou a fé. Assim como cometer um equívoco no trabalho não quer dizer que você é um fracasso completo. Você pode errar do seu trabalho. Nós erramos, nós somos seres humanos pecadores. É só você parar para pensar, como é que um casamento dá certo? Tem dois pecadores tentando fazer com que uma vida dê certo. É muito complicado. Se não tiver graça de Deus, irmãos, vocês se separem com 6 meses. Outra coisa, os nossos sentimentos de desesperança e desespero são tão fortes que nós adotamos um pensamento pagão, esperando que isso nos ajude. Então, por exemplo, você pode tentar adotar a mentalidade de que podemos prever como serão as coisas com base em nossos sentimentos. Quer um exemplo prático disso? Principalmente você que está no começo da sua vida, você que é adolescente aqui na igreja, você ficou amigo aqui dos meninos e meninas aqui da igreja, e você teve decepção com 3 pessoas. Vamos supor que o grupo aqui de adolescentes tem uns 30 adolescentes. Aí você ficou brigado com 3. Ou seja, dentro de um espectro de 30 pessoas, se você brigou com 3 é quantos por cento de 30? 10, né? Então quer dizer que eu tenho 100% das pessoas ruins e você vai brigar com as outras 26, considerando que você é uma das 30, certo?
Porque normalmente a gente faz esse tipo de raciocínio. Eu já me envolvi com 3 irmãos da igreja, os 3 relacionamentos de amizade deram errado. Então não vou me envolver com mais ninguém. Será que Deus fez a igreja para a gente ter esse tipo de medo? A gente briga não é porque as pessoas são ruins não, irmãos. A gente briga porque nós somos pecadores. Não é ele que é pecador ou ela que é pecadora. Nós somos. Ninguém briga sozinho. Se houve alguma coisa entre eu e ele, ou entre eu e ela, o nosso relacionamento foi fragilizado. Não o relacionamento dela comigo ou dele comigo. Porque relacionamento, irmãos, é uma via de mão dupla. Nós nos relacionamos. Eu adoro quando algum jovem da igreja diz assim, mas ninguém quer se relacionar comigo. Normalmente, quando algum jovem lá da igreja diz isso, a primeira pergunta que eu faço é, e você quer se relacionar com os outros? Porque normalmente quem fala isso é porque quer ser procurado, não procura ninguém. Mas relacionamento não é uma via de mão dupla? Ou seja, se eu tenho aqui bons e melhores amigos, aí os meninos aqui não estão falando comigo por alguma ocasionalidade, sei lá, tá os 3 estudando aqui. E eu também estou estudando muito também. E a gente diminuiu a frequência de se falar. Aí de repente eu começo a pensar. Normalmente quando eu começo a pensar, irmãos, a gente já começa a pecar. Deixa eu lembrar uma coisa a você. O dom de adivinhação é pecado. Porque não existe na Bíblia. Não, mas porque eu acho, pastor, que você não acha nada. Eu não acho nada. A gente pergunta, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí os meninos vão dizer, não, tá tudo bem. Então por que a gente está meio estremecido? Porque a gente parou de se falar. Ou seja, a gente parou de se falar. Eu parei de falar e eles pararam de falar. Quem é que tem culpa no parar de falar? Os 2. Não é só um. Aí eu vou dizer assim, mas eu só procuro fulano. Deixa eu lembrar uma outra coisa a você importante também. Dentro do nosso grupo de amizade, sempre tem aquele que é mais, digamos assim, eu ia falar outra palavra, mas para não deixar os irmãos tão escandalizados, que é mais preguiçoso. Sempre tem um amigo que procura menos os outros. Mas quando eu decidi ser amigo, normalmente, eu já sabia quem era aquela pessoa. Eu sabia que ele me procuraria menos. Deixa eu te contar um segredo para você. Quanto mais velho você fica, a coisa fica pior. Converse com os mais velhos da igreja, que piora e piora bastante. Amizade, irmãos, é decisão. Se eu não decido me relacionar, você não vai se relacionar. Não, mas eu não tenho nenhum amigo da igreja. Faz quanto tempo que você não procura nenhuma pessoa da igreja para se tornar seu amigo? Porque às vezes a gente descansa. Está tudo bem. Mas vamos supor que a cada ano Deus tire um amigo seu da igreja para morar em outra cidade e ele precisa sair daqui. Você tinha 3 bons amigos, digamos assim. Aí um foi morar em São Paulo, outro em Maceió e outro em Fortaleza. Cadê os 3 melhores amigos? Acabou, amigo. As nossas amizades da igreja, elas são cíclicas. Por quê? Porque nem sempre aquele meu melhor amigo ele vai permanecer na igreja. Porque pode ser que o Senhor pegue ele e bote para uma outra realidade de vida. Eu não estou nem considerando que ele se afastou do evangelho. Estou só considerando que ele se mudou. Sei lá, foi trabalhar no Cabo, decidiu morar lá, nem saiu aqui da região metropolitana, né? Mas fica ruim ele continuar morando aqui na região e continuar frequentando a igreja. Então, às vezes, a pessoa decide se mudar para ter uma qualidade de vida melhor. Certo? Então, isso a gente fala é quando a gente descarta o mental em favor do emocional. Como se um fosse mais importante do que o outro. A gente tem feito isso e isso tem sido muito ruim para a nossa sociedade. Quer um exemplo prático disso? É quando a gente que é cristão vem com uma conversa mole para a pessoa que a gente é casado e diz assim, mas eu nem estou sentindo muita coisa para você. Quando a Bíblia diz que amar é uma decisão. Se amar, irmãos, é uma decisão, eu tenho que acordar todos os dias assim, hoje eu vou amar de novo a minha esposa, e amanhã eu acordo de novo, eu digo, hoje eu vou amar a minha esposa, e amanhã eu acordo de novo e digo, hoje eu vou amar a minha esposa.
Eu nem vou contar para os adolescentes daqui, porque eles ainda estão na fase da paixão, né? Deixa eles pensando que eles vão ser apaixonados pro resto da vida. Você acorda todos os dias e diz, eu vou cuidar da minha família. E isso tem a ver, irmãos, com uma palavra muito importante bíblica chamada contentamento. Sabe o que é que isso significa? É que as coisas que o Senhor tem dado a você, você deveria estar feliz com elas. Isso é muito difícil, viu? Mas, pastor, não estou satisfeito com o emprego que Deus me deu, mas é o emprego que Deus deu a você. Enquanto você não tiver satisfação no Senhor com o emprego e o salário que você tem, talvez você não receba uma promoção. Ou troque de emprego. Isso tem a ver com a nossa satisfação e alegria diante do Senhor. É uma coisa que eu sempre disse à minha esposa. O dinheiro que Deus tem colocado na nossa casa, independente de quanto eu e você ganha, é o Senhor que tem nos dado. Pode ser R$2.000, pode ser 20. Porque aquele que nunca esteve satisfeito com os 2, você acha que vai estar satisfeito com os 20? Não vai, não. Aí quando você pensa assim, né? Que qualidade de esposa eu arrumei? Deixa eu lembrar uma coisa importante para você. Foi o Senhor que deu a você. O marido também, não foi só a esposa não, viu? Então quando eu olho para as coisas que Deus me dá, e pode ser coisas também, não precisa ser pessoas não, relacionamentos. Você pensa assim, né? Podia ter um Samsung, um celular top de linha, o Galaxy S24 Ultra Edge, aquele que dobra, que abre, que... Amigo, tu nem trabalha ainda. Tu quer pedir a teu pai um celular R$10.000, é isso mesmo. É trabalhar, bicho, vai vender banana. Quem quer um celular R$10.000 tem que dar um jeito na vida dele, né? Então assim, muitas vezes a gente fica viajando em realidades que a gente não vive. Ou você acha que eu não queria ter um carro de R$1 milhão? Pastor, o que é que eu estou falando? Estou falando que eu queria, não que eu devo. Eu digo a você, com muita tranquilidade, eu queria ter um carro de R$1 milhão. Eu não disse que eu devo, que eu tenho condições, que um dia eu vou ter, eu não disse nada disso. Eu não disse que é bíblico eu fazer isso. Mas eu disse que eu queria. A gente quer, irmão, muitas vezes, muitas coisas. Mas a gente não sabe lidar com o nosso coração e nem colocar ele diante do Senhor. Uma outra coisa. Outras vezes, a gente se entrega à vida, movida muitas vezes pelo desempenho, por exemplo. Então, se você é primogênito, por exemplo, será que você não tem se entregue a um tipo de perfeccionismo? Não, eu tenho que ser o melhor irmão. Eu tenho que ser o melhor do meu emprego. Às vezes a gente está entregue a esse processo e esquece de viver. Se eu não fizer o melhor, se eu não for o melhor funcionário, eu não vou ser promovido. Meu irmão, se você não for o melhor cristão diante de Deus, porque se talvez nos dias atuais você decidir ser o funcionário que entrega mais tempo à sua empresa, que o pessoal apelida hoje de viciado em trabalho, né? Workaholic, você esteja cometendo um segundo pecado, porque o primeiro você já cometeu, não sai do emprego, não sai do seu local de trabalho, né? Sabe que o segundo problema é esse? Você não está vivendo a vida comum do lar, como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3. Que nós devemos viver a vida comum do lar. Sentar à mesa, fazer refeição, conversar com as pessoas da sua casa. Aí você diz assim, mas pai, eu queria ir para a rua. Se você não aprender a vida do lar agora, quando você for ter a sua casa, você também não vai saber ter a vida comum do lar. Porque você precisa ocupar tanto o seu tempo que você não vai aprender a lidar com o silêncio da sua cabeça. Tem gente que se ocupa, irmãos, por conta disso. Sabe essa inquietação que não consegue parar? Você já parou para pensar dizer assim, meu pai já me deixou e dormir às 11 da noite. Você já parou para largar o celular às 9, ficar 2 horas sem mexer em nada no telefone? Vai ler um livro, bicho. Além da Bíblia, certo? Você lê a Bíblia e vai ler um livro.
Porque a vida não é só celular, não. E eu gosto muito dele. E nem gosto de atender de telefone. Porque celular virou outra coisa hoje em dia. Eu não gosto nem de responder o WhatsApp. As pessoas lá na igreja querem o meu fígado. Pastor, o senhor nunca responde. Eu digo, respondo. Quando eu posso, eu respondo. Por quê? Que é que muita gente comete o crime. Se você abrir a mensagem e ler e não está em tempo de responder, o que é que você vai fazer? Você não responde mais nunca. Então, se eu não visualizei a sua mensagem, dê glória a Deus. Porque a sua resposta vai o quê? Vai chegar. Mas a gente vive um tempo de imediatismo tão grande que se a pessoa não responder a sua mensagem, você liga para ela. Eu adoro quem me dá toque. Que mandou uma mensagem no WhatsApp e eu não atendi. Eu não respondi. Quem me dá toque vai pro fim da fila. Porque pensa o seguinte, irmãos, todos nós trabalhamos, né? E normalmente a gente não deve ficar no trabalho. Aí eu estou atendendo um irmão, um problema sério às vezes. Tratando um caso essa semana. Traição extraconjugal. Vocês acham que eu vou ficar olhando o telefone que alguém está mandando mensagem para mim? E se alguém morrer? O morto espera, irmão. Pode esperar 1h30 o morto. Para eu saber que eu vou precisar fazer um ofício fúnebre. Mas muitas vezes a gente está preocupado com quem já foi. Minha preocupação num velório, irmãos, não é quem já foi. É quem ficou. A assistência, quem vai precisar naquele momento, é a família enlutada. E não quem já foi. Então pare e pense o seguinte. Nós temos expectativas, e por que eu entrei nesse exemplo? Nós temos expectativas, muitas vezes, nocivas. Elas são nocivas acerca de nós. E muitas vezes ficamos tomados, nos deixamos e ficamos tomados pelo desespero. E quando eu me deixo tomar pelo desespero, é como se o seu cérebro ele desligasse naquele momento. Eu, há uns 2, 3 meses atrás, estava conversando com uma jovem que inclusive mora aqui na região. Não sei se é aqui em Peixinhos exatamente, mas não é aqui da igreja, fiquem tranquilos. Vou estar dando exemplo de gente da igreja, né? Recebi uma jovem para conversar, que ela tinha tentado tirar a vida. Pela graça de Deus, ela não conseguiu. Eu disse para ela, minha irmã, você precisa aprender a lidar com as emoções do seu coração. Porque emoções, irmão, são coisas bíblicas. E Deus nos deu as emoções. O problema é quando a gente mergulha em uma delas. Deus nos deu elas para que a gente viva de maneira harmoniosa e equilibrada. Então pense o seguinte. Há no pensamento cristão uma tendência a assumir a responsabilidade quando simplesmente não somos chamados a fazê-lo. Então pare de se responsabilizar, por exemplo, por coisas que não são suas. Então, por exemplo, às vezes eu tenho irmãos mais maduros na igreja, desesperados com a situação financeira dos filhos, e aí se preocupam com os filhos, com os netos, da mesma maneira que muitas vezes o seu filho e a sua filha têm entregue isso ao Senhor. Entregue também, meu irmão e minha irmã. Não entre nesse círculo de desespero, porque você está apertado financeiramente e às vezes os seus filhos também estão. O Senhor está cuidando de vocês. Muitas vezes a gente entra no desespero, mas a gente não se organiza, não se reorganiza financeiramente. E aí são 2 pecados que a gente comete. Primeiro, a gente deixa de confiar no Senhor e a gente não se organiza financeiramente como o Senhor nos orienta a termos sabedoria em lidar com as nossas finanças. Então, se o nosso filho se comporta mal, por exemplo,
e a gente chega ao extremo de pensar que a gente é um completo fracasso porque nosso filho se comporta mal, a primeira coisa quando meu filho está mal criado é que eu lembro, não é porque eu sou ruim não, irmãos. Não que eu também não seja, porque eu sou pecador. Mas eu lembro que ele é. Antes de eu lembrar do meu pecado, eu lembro do dele. E eu digo todas as vezes ao meu filho, você, antes de eu dizer que ele errou contra mim, eu digo, você pecou contra o Senhor. Mas pastor, ele só tem 2 anos, eu dizia isso para ele com meses. Ou você acha que eu só vou começar a inculcar um negócio na cabeça do meu filho quando ele tiver 10 anos? Se você só deixar para fazer isso quando ele tiver 10 anos, irmão, muito provavelmente você já perdeu o seu filho. Postergue os ensinos do Senhor para o seu filho, que você perderá ele assim, ó, bem rápido. Então, todas essas coisas, elas podem contribuir com a depressão, mas nenhuma delas pode resolvê-la. Por quê? Porque a gente precisa do pensamento correto, e parte do pensamento correto é combater em favor do pensamento bíblico no processo. Então, o que é que eu digo aos irmãos? Voltando para a história da cosmovisão. Se eu não sei quem eu sou diante de Deus, e eu assumo uma postura de quem eu sou perante a medicina ou a psicologia, ou seja, a ciência de maneira geral, você conhece parte de você. Quem nos conhece completos é o Senhor, não é a ciência, não é a antropologia, não é a psicologia, não é qualquer delas, não é a medicina, não vai ser. Isso não é a negação, nem a ciência e nem a medicina, por exemplo. O que eu estou querendo dizer é, a medicina ela tem um limite e a psicologia também. Por quê? Deus não deu a capacidade, nem a medicina e nem aos psicólogos, de conhecerem o nosso coração. E existe um limite. Só quem conhece o nosso coração é quem? É o Senhor. E só quem vai ter a expertise de mexer nas profundezas do seu coração é o seu pastor. Agora, temos muitos pastores preguiçosos nos dias de hoje? Temos. Quando você chegar para um pastor e disser que está passando por problema e ele não quiser conversar com você, ele mandar você para o psicólogo, aí eu tenho um problema. Não porque ele mandou para o psicólogo, mas porque ele decidiu também não acompanhar você. Porque vai chegar um momento em que o psicólogo ele vai dar alta a você, mas o problema no seu coração não foi resolvido. O problema clínico possivelmente foi resolvido, mas o problema no seu coração não. Porque só quem resolve o problema do nosso coração é Cristo. Aí você diz assim, mas pastor, e uma pessoa que está viciado em droga, manda ele para uma clínica e manda ele voltar para ver se resolveu? Porque ao invés de ser viciado em açúcar, por exemplo, ele está viciado em outra coisa, ele é dependente químico de uma outra questão química. Mas por que ele se tornou dependente químico? É uma pergunta importante, né? Porque lá no início havia algum buraco no coração dele que ele não estava conseguindo lidar com a vida. E ele decidiu assumir um subterfúgio que tirasse ele da realidade. Quando a gente decide consumir alguma coisa que nos tire da realidade, a gente está dizendo o que para Deus? Senhor, não estou aguentando a minha vida e isso aqui resolve ela. Quando na verdade a gente sabe que não resolve. Então, por exemplo, quando Paulo diz que a gente deve se encher de quê? Do Espírito, ele não diz não beba vinho. Ele diz para você não se embriagar. Agora, a gente sabe que tem irmãos na igreja que vão ser muito mais vulneráveis à bebida alcoólica do que outros, sabe? E essa pessoa de coração fraco, Paulo vai dizer o seguinte, em amor a elas, eu vou deixar de fazer algumas coisas em sua presença. Então, por exemplo, se você sabe que tem uma pessoa que era completamente viciada em açúcar, para que você vai botar um pudim na frente dela? A gente pensa que é besteira, né?
Eu passei 10 anos sem tomar refrigerante. Mas eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu tentei tomar de parar refrigerante. E eu abri o congelador lá de casa e eu vi uma coca de 1 litro de vidro. Parece brincadeira, irmão, mas eu me tremi todinho. Tem outra palavra para isso que não vício? E às vezes a gente está preocupado só com bebida alcoólica. Todas as vezes que o nosso coração disser para nós que eu preciso de uma realidade fora do mundo, a gente tem problema. Normalmente o depressivo, ele cria esse submundo para ele. Sabe aquela pessoa que está enclausurada, ou seja, está no claustro, fechada dentro de casa, assim, eu não quero sair de casa. O que é que ela está dizendo? Que aquele ambiente ali é melhor para ela do que ela sair. Estava cuidando de um jovem lá da igreja, depressão profunda, claustro mesmo, sem sair de casa, furnado dentro do quarto. E eu pedia para ele só o seguinte: eu preciso que você tente sair de casa e vá até a praia, da casa dele para a beira-mar dá mais de 1 quilômetro. Vá até a praia, veja a natureza e volte. Deus não nos fez, irmãos, para clausura. O que esse menino me arrumava de desculpa para sair uma vez por semana. Se eu pudesse, eu escrevia um livro só com as desculpas que ele me dava. Mas eu precisava tirá-lo de casa. Ou seja, era Bíblia e rua. Por quê? Para ele voltar a ver a realidade. Voltar a ver a vida. Deus não nos fez para estar preso dentro de algum lugar, não. Pense o seguinte: a gente precisa do pensamento correto, e isso pode ser incrivelmente desafiador, principalmente para os casos graves. Ou seja, não é só remédio, não é só médico, não é só gabinete ou consultório do psicólogo. Tire a Bíblia que você nunca vai sair desse buraco. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estabelecer padrões saudáveis em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa de saúde emocional. A gente precisa cultivar coisas como encorajamento aos outros, alegria, paz, abnegação, serviço e amor. A gente precisa de saúde física. Cultivar coisas como nutrição, atividade física, alimentação. E a gente precisa de saúde espiritual. Cultivar coisas como leitura bíblica e oração, descanso e adoração. Ninguém aguenta trabalhar 7x7 não, irmãos. Trabalhe 6 dias e descanse o 7º. Saia daqui, almoce, vá dormir. Isso é bíblico, irmãos. Se você não tem nenhuma visita importante, você não vai visitar ninguém no hospital. Se você não vai visitar ninguém que precisa realmente de uma visita hoje à tarde, ninguém que esteja doente, vá dormir. A gente precisa disso. Em vez de a gente reprimir as nossas emoções, lute pelas emoções certas, especialmente nos momentos de abatimento. Lute pela centralidade do Evangelho na sua vida. Lute pela centralidade do Evangelho, do reino em sua vida. Trabalhe com propósito e visão, paixão e vitalidade. Cultive o entusiasmo e o significado. Mantenha o foco naquele que morreu para perdoá-lo e restaurá-lo. Ok? Eu tenho 3 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga, meu irmão. Lá atrás.
Aconteceu um acidente. 6 horas de aflição. Se o irmão tivesse um avião, tinha ido lá agora. Mas é interessante mesmo. É tão interessante que um dos nossos medicamentos mais vendidos aqui no nosso país, que é a dipirona, não é autorizada nos Estados Unidos. Não é vendida, feito a gente compra aqui na farmácia. Você não pode comprar dipirona sem receita médica nos Estados Unidos. Algum irmão quer fazer mais alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Não, estou brincando. Pode pergunta, vai. Diga, meu irmão. Excelente pergunta, meu irmão. A dúvida dele é a seguinte: perdeu seu marido há 2 anos, né, mais ou menos, e ainda sente muito a perda dessa pessoa. Será que essa pessoa não tem a comunhão com Deus afetada? Afetada sim, mas eu não posso dizer que ela não seja crente, certo? Ela tem a comunhão realmente afetada. Por quê? Qualquer coisa que assuma o lugar de Deus na nossa vida, isso é idolatria. E isso precisa ser cuidado e ajudado. O problema é quando a gente ouve isso, nossa, idolatria. A gente quer bater mais do que cuidar mais, quando a gente deveria cuidar mais. Mostrar àquele irmão ou aquela irmã que ela precisa sair dessas questões. Por quê? A saudade, irmãos, ela não se resolve não. Só é você pensar em qualquer pessoa que você perdeu. Então o que é que acalma o meu coração em relação ao meu pai? Ele está com o Senhor. Assim como eu me encontrarei com o meu Deus, eu me encontrarei com os meus familiares que eu já os perdi, que estão com o Senhor. Mas a saudade não resolve. Então, tem dias que eu estou com mais saudade, tem dias que eu estou com menos saudade. Agora, se eu me entrego à dor da perda, eu vou ficar preso naquilo ali. Então, qualquer doença que envolva as nossas emoções, não somente a depressão em si, a gente precisa voltar-se para o Senhor e peça, meu irmão, peça equilíbrio emocional, peça restauração do seu coração. Só a gente olhar para a vida de Davi. Depois que Davi se envolve com Batseba, antes também já, né, mas a gente vê a confusão na vida dele. Filho querendo matá-lo, ele perdendo o filho, porque o primeiro filho dele com Batseba falece. Então ele se entrega à dor ali. Até a própria escolha do Senhor de escolher Salomão em vez de um outro filho. Os filhos entram em briga ali. Então, se a gente não sabe administrar esse tipo de coisa, a gente se entrega. Então, Deus nos chama a entregar isso a Ele. Pegue aquilo que tem tomado o seu coração, coloque diante do Senhor e ore por isso, para que seja resolvido. Mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar ao Senhor em oração. Invista nisso. E tenha acompanhamento médico, não por conta da depressão, mas por conta da nossa saúde mesmo. Tenha acompanhamento médico corriqueiro. Percebeu alguma deficiência? Vá para o médico, não vá para o Google não. Porque pode ser falta de uma enzima, de algum ajuste hormonal. Então, às vezes, muitas irmãs da igreja entram em disfunção hormonal e pensam que está doente. Quando um médico ajusta essa disfunção, ela normaliza de novo. Aí às vezes pensa que está com crise de ansiedade, pensa que está depressivo, mas na verdade não está. E aí eu queria encerrar dizendo uma coisa a você. Mesmo que você tenha esse problema, meu irmão, minha irmã, pense no seguinte: aquilo que tem afetado a sua saúde não o torna aquilo.
não vai tornar você daquele jeito. Você já parou para pensar que quem tem diabetes não diz, eu sou diabetes? Quem tem problema de hipertensão não diz, eu sou hipertensão. Ele pode dizer que está com, mas não vai dizer que é. E por que quando a gente está com um problema emocional, a gente diz que eu sou depressivo? Isso não é uma condição na sua vida, meu irmão. E mesmo que você precise de medicação, a medicação é para ela ser graça do Senhor nas nossas vidas. E não a dependência emocional. A gente tem muitos irmãos se utilizando da medicação como muleta. Converse com uma pessoa que idolatra o remédio. Pergunte assim a ela, você já chegou a conversar com o seu médico para ele começar a diminuir essa medicação, coisa do tipo? Ela vai entrar em desespero, porque na cabeça dela, quem está resolvendo o problema é o remédio. Mas dentro da graça do Senhor, a gente entende que o remédio é uma ferramenta e não a solução para a nossa vida. Então toda vez que a gente usa qualquer dessas coisas como muleta, até mesmo pessoas, quando eu começo a perceber que a pessoa que está emocionalmente afetada tem me usado como muleta na vida dela, eu começo o desmame do aconselhamento. Porque na cabeça dela ela está estável emocionalmente, porque está conversando comigo. Eu começo a desmamar. Se era semanal e eu percebo que ela está melhorando, passa a ser quinzenal, depois mensal, bimestral, trimestral. Quando entra em 6 meses, já é acompanhamento de manutenção. Mas na cabeça dela, se ela entra numa baixa novamente, ela entrou porque eu, digamos assim, desmamei o aconselhamento. Está entendendo? Então a gente pode encontrar ídolo em tudo que é lugar. E isso é muito fácil. Mas Deus não nos chamou a isso. A gente pode ter condições de saúde dependentes de remédio, mas eu não posso ser viciado nessa dependência. Eu preciso confiar no meu Deus, que nos dá médicos, remédios e saúde. Tá bom? Diga, minha irmã. Tem que estar ok, minha irmã? Pode ser mais de uma coisa. Eu falei deles assim separado para que a gente entenda que pode. Eu diria que normalmente não é só uma coisa. Normalmente não é. Quem tem doença associa várias coisas. Mas pense o seguinte: às vezes a sua doença pode começar com um problema. Então, por exemplo, no caso da minha mãe, uma coisa que deu um start na mente dela foi o seguinte: quando eu nasci, minha avó já tinha falecido. Então, na cabeça dela, ela não saberia me criar. Deu essa. Mas uma coisa que, isso eu conversando já adulto com minha mãe, eu disse a ela, a senhora era dependente emocionalmente da minha avó. Se ela não tivesse falecido, eu nem sabia se a senhora tinha casado. Ela parou para pensar, um filho dizendo isso para uma mãe. É difícil, mas assim, às vezes a gente precisa lembrar aos nossos irmãos, e querendo ou não, a minha mãe é minha irmã em Cristo, né? Eu tenho que falar com respeito para ela, mas a verdade precisa ser dita e com cuidado, viu, irmãos? Não é verdade dita de qualquer jeito, não. Isso é uma coisa que muitos irmãos acabam sofrendo porque nós, como igreja, às vezes, não sabemos conversar e equilibrar as coisas. Então, quando minha mãe teve depressão pós-parto, lá em meados da década de 80, se isso ainda hoje é um tabu, imagine há 40 anos atrás. A gente não tinha a quantidade de medicações que nós temos hoje, a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje, mas ainda assim, não podemos olhar só para a parte médica. Nós não somos só físico ou físico-químico, nós somos um ser completo, que nós temos um funcionamento muito maior do que a gente imagina. Então nunca olhe só para uma parte.
Nós somos um todo. Nós somos um ser que muitas vezes temos o nosso físico afetado, mas que diretamente o emocional e o espiritual é afetado também. Não é só uma coisa, é tudo. Certo? Diga, meu irmão. Marcos Arthur nem está aqui para eu perguntar se eu posso jogar a bomba e correr, né? Eu vou tentar ser mais cuidadoso. Mas se eu falar alguma besteira, me perdoe, viu, irmãos? Pense no seguinte: a gente tem a mesma problemática que eu acabei de falar da depressão dentro das doenças envolvendo as nossas crianças. Certo? Então, qual é meu problema hoje e que eu tenho tentado conversar com irmãos da área? Certo? Nós, como igreja, como liderança da igreja, somos dependentes de irmãos da área. E eu acho que a gente tem que estudar e se debruçar mesmo. Então, o que é que eu acredito? Certo? Nós temos crianças, sim, com autismo, mas temos crianças, sim, sendo diagnosticadas sem. Certo? E isso é um problema para a nossa sociedade. Por quê? O que é que a nossa sociedade tem tentado fazer com os nossos filhos hoje? A nossa sociedade tem tentado tornar as nossas crianças doentes, porque nós não temos tempo mais para cuidar dos nossos filhos. Então é mais fácil dizer que ele é doente, certo? E isso é um reconhecimento muito sério e muito... para mim é mais do que sério. Isso é um problema que a nossa igreja vai enfrentar, que vai causar muitos danos à nossa sociedade. Então, por exemplo, será que a hiperatividade das nossas crianças realmente é um problema? Ou toda criança ela não é ativa? Está entendendo a diferença de uma criança ser realmente hiperativa? Voltando lá para o assunto da antropologia. Deus nos fez seres diferentes. Eu não aprendo igual os meninos, nem aprendo igual a vocês. E se uma pessoa que tiver a mesma idade que eu, tiver estudado na mesma escola, tiver tido os mesmos professores, nós não seremos iguais, não seremos. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas pela graça de Deus nós temos dons diferentes, habilidades diferentes, cognição diferente, capacidade de aprendizado diferente. Isso eu estou falando de Bíblia, eu não estou entrando no pormenor de como a saúde enxerga isso. Vou dar um exemplo meu escolar. Você vai entender com muita clareza. Eu nunca tive facilidade de decorar nada. Então, para mim, por exemplo, biologia era o caos. Eu nunca gostei de biologia. Porque normalmente em biologia você decora coisa. O que é que deveria ter sido detectado lá atrás? Esse menino tem aptidão para a saúde. Na minha cabeça escolar, no ensino médio, eu ia fazer engenharia, nem para o seminário eu ia. E pronto, estava tudo resolvido. Então eu só vim tomar conhecimento de como minha mente funcionava academicamente. E eu já tinha feito faculdade. Eu estudei aqui pertinho, né, na AESO, que é aqui perto em Jardim Brasil. Então já tinha passado pela faculdade. Quando eu cheguei no seminário é que eu entendi que eu não decorava as coisas. Então minha ideia de histórias de maneira macro é muito boa. Minha memória para ideias macro é muito boa. Eu tinha professor que decorava a palavra na linha do livro, qual era a página, em que posição a palavra estava, decorava. E muitas vezes as pessoas querem cobrar isso de nós. Então a grande pergunta é: será que toda criança tem transtorno e déficit de atenção e hiperatividade? Ou ela não seria uma criança normal? Pela mesma problemática
crianças sendo diagnosticadas e tomando medicação cada vez mais cedo, e os psicólogos ficando milionários. E se você é psicólogo, meu irmão, Deus abençoe, eu não tenho nada contra você. Eu tenho um problema justamente com essas crianças que estão sendo diagnosticadas quando na verdade ela não tem nada. Agora, nós temos crianças com autismo? Sim, temos. E a medicina ainda não é tão clara, ela tem feito um mapeamento. Nós temos crianças com uma severidade maior e crianças com uma severidade menor. Mas tem criança que olha assim, essa criança não tem nada não. Mas o pai já chega pra gente com o diagnóstico, ela tem autismo e TDAH. Será? O que é mais fácil? Você pagar alguém para cuidar do seu filho ou você se responsabilizar pela hiperatividade dele? Deus não disse assim, irmãos. Trabalharás um dia e descansarás 6 para cuidar dos teus meninos. Deus disse, trabalharás 6 dias, resolverás a vida da tua família nos 6 dias, e no 7º vocês descansam e vão para a igreja. E a vida é assim. Então, essa problemática, e aí isso aqui não diz estímulo não, na verdade eu vou fazer justamente o inverso, isso é um estímulo. Meu irmão, se você é da área de saúde, invista em estudar isso, seja qual for a sua área. Se você é médico, se você é psicólogo, se você é técnico de enfermagem, enfermeiro, trabalha em alguma outra área da saúde, certo? Invista nisso e comece a abençoar a sua igreja. Invista. Se você é adolescente e quer estudar alguma dessas áreas, estude e invista. Não só pense nas pessoas que você pode atender, mas pense no bem-estar da população e no bem-estar da sua igreja. Não deixe de estudar, invista. A gente tem começado a montar lá na igreja um núcleo. Eu estou aperreando todas as pessoas de saúde lá da igreja. Então, a gente tem montado, está num processo de montagem de um centro de aconselhamento multidisciplinar lá na igreja. Onde a gente tem envolvido os médicos da igreja, os psicólogos, os enfermeiros. Por quê? Porque a gente entende que essas pessoas podem ser bênção na vida da igreja. Só que não é um discurso invertido não, tipo assim, se livrem dessas pessoas. Mas eu quero que esses irmãos que são da área comecem a ajudar a igreja assim, ó, esse aqui não tem nada, esse aqui realmente tem. Porque a gente está vivendo hoje às escuras. A grande questão é essa. A gente não sabe quem tem realmente e quem não tem, o que é e o que não é. Tem irmãos investindo tempo em estudar TDAH para saber se isso realmente existe. Eu não posso afirmar com certeza assim, não existe. O que eu posso afirmar com toda certeza tem muita gente que é diagnosticada e não tem. Isso eu posso falar. Mas para que a gente tenha uma visão mais límpida disso, a gente precisa que irmãos que tenham uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão reformada, invistam nisso aí e passem a ter uma visão bíblica e nos mostre isso. Por quê? Porque a saúde mental, lá atrás, as igrejas entregaram isso nas mãos dos psicólogos. Os pastores disseram assim, nós não precisamos nos envolver com isso. E eu entendo que é preciso. Então, é um desafio para a igreja? Dá trabalho, irmãos, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Se eu fosse um pouquinho mais preguiçoso, eu não estava nem dando palestra aqui para vocês. Porque isso mexe nas profundezas da vida da igreja. E isso dá muito trabalho. Diga, minha irmã.
Minha irmã, se não aconteceu, eu acredito que já deve ter acontecido essa história. A gente ouve muito, né? Mas pensem o seguinte. O problema hoje, por exemplo, né, pegando o exemplo da irmã, não é o celular. É como você tem deixado seu filho usar. Veja só, meu filho tem 2 anos. Se eu deixar, ele passa o dia no celular. Tem uma música que ele gosta muito de ver o videozinho dessa música. Uma música que não tem nada demais. Mas eu olho para ele e digo assim, vai ser uma vez, tá certo? Ele tá certo. Por quê? Volto para a história da neurociência. Os neurocientistas têm visto o buraco que tem causado na vida das nossas crianças e adolescentes e jovens o uso excessivo da tecnologia. Então o problema não é o celular. O problema é em como você controla isso. Então, por exemplo, seu filho tem celular, você sabia que tem aplicativo que você controla o celular dele pelo seu? O tempo que ele usa por dia. Acabar com a vida dos meninos aqui, né? O tempo que ele usa por dia, o que ele vê, você consegue saber todos os aplicativos que ele acessa, todas as páginas que ele acessa. Porque a própria Google tem um sistema de controle parental. Então, por exemplo, tem crianças lá da igreja que só pode usar celular ou tecnologia, e ele vai escolher o que ele vai usar, uma quantidade de horas por semana. Então tem meninos lá da igreja que pode usar o celular tipo 3 horas no sábado. Acabou-se, meu amigo. Ele tem celular? Tem, mas está lá bloqueado a semana todinha. Porque os pais entenderam. Eu estava conversando com um presbítero lá da igreja, quando a pandemia estourou, o filho dele mais novo, que devia ter uns 5 anos na época, quando ele tomou o celular, foi briga, porque ele já estava completamente viciado. Pensem o seguinte, se a gente que é adulto já existe um certo nível de vício, imagine uma criança que já está nascendo nesse tempo. Então, se você for procurar, você vai encontrar o tempo que você pode permitir para cada faixa etária, para que não haja uma superutilização de tecnologia. E a tecnologia, viu, irmão? Não é só celular, não. Tecnologia. Celular, tablet, TV, YouTube, seja o que for. É controle de uso. Vou dar um último dado a respeito disso para vocês entenderem. Empresas de tecnologia têm voltado para o analógico porque eles têm percebido que os seus funcionários têm deixado de ser não é nem capacitados, mas criativos. Empresas de tecnologia, ou seja, empresas do Vale do Silício, têm voltado a utilizar quadros, cadernos, feito reuniões sem o uso da tecnologia em si, mesmo que eles promovam e façam isso, porque eles têm percebido o tolher da criatividade. Quer ver como você tolhe seu filho sem usar nada de tecnologia? Fique ditando para ele como ele vai brincar. Porque ele não pode ditar como vai ser a brincadeira. Porque você está forçando o imaginário dele. Como é que ele pode montar os blocos de brinquedo dele, como é que ele vai brincar, como é que ele usa o brinquedo. Porque eu tenho sempre que ditar para ele como é que vai funcionar. Então, tudo isso tem afetado as nossas vidas, certo? Ok? Irmãos, vou falar aqui para o irmão 11 e 12. Posso encerrar? Irmãos, vamos orar. Diga, meu irmão, última pergunta. Vai, agora eu vou encerrar. Quem? Diga, minha irmã. Vou lá primeiro e depois a senhora, para a gente encerrar. Uma super ocupação, né? É porque o pessoal acha que super ocupando a pessoa vai ser bem sucedida, quando na verdade não, né? É verdade. Já disse que é velho. Na minha época, da dele provavelmente é a minha também, certo, irmãos?
Esse é um problema muito mais sério, muito mais profundo do que a gente imagina. Só é eu e você, né? Não só é a gente como igreja pensar quando a gente começou a entregar os nossos filhos mais tempo para a escola do que deveria. Olha, se existe um mal na nossa sociedade, esse mal chama-se escola integral. Entregue o seu filho para a escola integral, que ele vai voltar uma bênção para casa. É super ocupação, irmão, de qualquer coisa. Não é só de tecnologia, não. É de curso, é de esportes, é de qualquer coisa. Os nossos filhos, aí foi uma coisa que eu não falei nas coisas que eu montei aqui, mas os nossos filhos, eles não sabem lidar com duas coisas hoje em dia. Isso é uma das coisas mais sérias que tem feito com que os nossos jovens, de maneira geral, tenham afundado dentro da igreja. Eles não sabem lidar com o ócio, e o ócio é importante, é o não fazer nada, certo? E eles não sabem lidar com a frustração. Eles estão sempre ocupados, a probabilidade de frustrar-se é muito grande. O que as pessoas dizem hoje em dia, que a gente não deve dizer nem mais não para os nossos filhos. Comece a não dizer não para o seu filho, e você vai ver com quem você está criando. Porque ele pode até não tirar a sua vida, mas de outra a probabilidade é muito grande. A lei do Senhor, irmãos, ela é clara. A gente deve ensinar os nossos filhos no caminho em que deve ser andado. O caminho do Senhor, não existe outro caminho. Então, por exemplo, quando eu digo para o meu filho que a escola é que educa ele, eu já tenho um problema. A escola é para ser uma ferramenta e não quem educa meu filho. Terceirize a educação do seu filho para a escola, ou terceirize a saúde do seu filho para o psicólogo, ou diga para o seu filho que ele é doente quando na verdade ele não tem nada. Então tudo isso pode ser um problema dentro da igreja. É desafiador para a gente demais, porque normalmente a gente tem muito medo dessas coisas. Mas gaste mais tempo, irmão. Não tenha medo de pesquisar e tentar descobrir realmente o que você tem enfrentado, não. E procure pessoas que têm conhecimento da área também, para que você não fique andando nas escuras, digamos assim. O cuidado das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se policiar, né, meu irmão? O celular piscando. Isso é um problema realmente muito sério na nossa igreja. Como é o nome da senhora? A irmã Marlene está falando acerca do nosso uso do celular durante o culto. Isso é um problema. Agora sim, vou trazer o meia-culpa aqui.
tem igrejas que acabam se complicando nisso. Vou falar do meu quintal, né? Não conheço a realidade de você, eu vou falar do meu, né? Então, lá na igreja hoje a gente imprime pouquíssimos boletins. É mais para visitantes e os irmãos da terceira idade que não querem usar o celular para ver a liturgia. Então, assim, isso acaba dando brecha para que outras pessoas usem além do que elas deveriam. Então, às vezes o problema na igreja não é nem o uso em si do celular, mas em como as pessoas se utilizam. Eu digo a vocês aqui, irmão, se eu abrir aqui, ó, notificação, milhões. Olha aí. Então, assim, se acontecer alguma coisa muito urgente realmente, vocês concordam comigo, vão me ligar, né? Ou seja, se eu ver aqui um nome de uma pessoa me ligando, sabendo que eu sou pastor, que eu estou no culto, e essa pessoa é membro da igreja, está me ligando na hora do culto, normal não é, concordam? E se a pessoa não é crente, irmãos, tipo assim, uma pessoa que vive comigo em algum outro ambiente que não é igreja, eu não vou atendê-la. Então, por exemplo, vou falar do que eu fiz aqui hoje de manhã, quando eu cheguei, certo? O reverendo Marcos Arthur me mandou a liturgia de como ia ser. Às vezes eu penso na igreja, né? Rapaz, eu posso pegar um boletim que está impresso para não ficar com o celular na mão, vendo a liturgia. Mas eu mesmo esqueço. Mas isso não deve se tornar desculpa para um jovem da igreja pensar assim: mas se o pastor ou o presbítero está olhando aqui alguma coisa da igreja, então quer dizer que eu posso usar o celular. Não. Não, eu entendi o que a senhora disse. Eu estou invertendo a coisa. Porque o que é que o jovem da igreja pensa? Se o pastor ou o presbítero está olhando o celular, então eu também posso. Muitas vezes o que acontece, né? Eu vindo para cá, eu ia esquecendo minha Bíblia. Aí minha esposa disse: vai levar a Bíblia não? Se for. Eu tenho um aplicativo no celular. Eu poderia me utilizar dessa desculpa, não podia? Então assim, mas eu vou orar, viu, irmãos? Eu já passei 30 minutos do tempo que me deram. Oremos. Santo e eterno Deus, eu te louvo, ó Pai, por essa oportunidade rica de estar com os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Peixinhos. Te louvo, ó Senhor, pela vida de cada irmão aqui da igreja, por cada família. E eu te peço, ó Senhor, que tu estejas derramando tua graça sobre a vida e saúde de cada um deles, ó Pai. E que tu possa restaurar o coração daqueles irmãos que têm sofrido, que eles possam pedir ajuda, ó Pai, sem medo de ser julgado ou de achar que vão pensar alguma coisa deles, mas que eles possam ser ajudados pela instrumentalidade da tua palavra, ó Pai. Os ajuda, nos dá sabedoria também, Pai, como aqueles que têm se proposto a ajudar e cuidar dos irmãos, e que tu possa capacitar e ajudar principalmente os irmãos do Conselho da Igreja de Peixinhos, ó Senhor. Capacita o reverendo Marcos Arthur, os irmãos que compõem o Conselho, para que eles continuem ajudando e cuidando de cada coração, de cada irmão aqui dessa igreja. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém.